إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. Prezados irmãos e companheiros, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, que concedeu a nós o Islã. Allah subhanahu wa ta'ala é o nosso Criador. Allah subhanahu wa ta'ala enviou-nos nesta face da terra e concedeu-nos a religião do Islã. Nessa mesma religião, Allah subhanahu wa ta'ala, assim como o Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, nos explicou todas as coisas permitidas de se fazer, como também nos explicou todas as coisas proibidas de se fazer. Não há nenhum momento da nossa vida em que nós não vamos encontrar algo a ser explicado perante Allah e seu profeta sallallahu alaihi wasallam. Em qualquer momento da nossa vida, temos sempre a explicação do que é permissível e do que é proibido. Nós aqui na face da terra, meus irmãos, estamos com um objetivo de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E cada um de nós tem a escolha de fazer boas ações, assim como fazer más ações. Essa escolha é nossa. A escolha de fazer uma boa ação é nossa. Como também a escolha de fazer uma má ação também é nossa. E a cada ação que a gente for a fazer, se for uma boa ação, nós vamos ver o efeito dessa boa ação. E se for uma má ação que nós fizermos, nós também iremos ver o efeito dessas más ações. É por isso que hoje, inshallah, nesses minutos que nós temos, nós iremos tentar explicar aqui os efeitos que a desobediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e ao sua Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam tem. Quais são os efeitos das nossas más ações? Quais são os efeitos dos nossos pecados? Hoje em dia, todos nós estamos a reclamar. Todos nós estamos a reclamar. Agora, estava a ouvir há dias atrás pessoas a reclamarem que o corona está de volta. Corona está de volta. A nossa cidade da Beira já tem tantos casos. Devemos começar a nos preocupar. Estava a ouvir há dias. Estamos sempre a comentar os raptos que estão acontecendo no nosso país. Rapto não está a acabar. Um após o outro. Sai um, entra outro. Sai um, entra outro. Os raptos não estão a terminar. Estamos sempre a reclamar que os nossos filhos não ouvem a nós. Os nossos filhos são desobedientes. Estamos sempre a reclamar que não há baraka nos nossos negócios. Não há bênção nos nossos negócios. O nosso tempo não tem baraka. Estamos sempre a reclamar que na nossa casa, no nosso casamento, não há amor, não há paz, não há tranquilidade. Que basta eu chegar em casa, em vez de eu adquirir paz em casa, são problemas atrás de problemas. Já não há entendimento entre marido e mulher, já não há paz, já não há sossego. Então, nós estamos a reclamar tudo isso. Nós estamos a reclamar de tudo isso. Mas por outro lado, vamos ver quais são as nossas ações. Quais são as nossas ações? Vamos aqui dar alguns exemplos antes de falar dos efeitos das más ações. Vamos ver quais são as nossas ações. Há pouco tempo atrás, no mês de dezembro, falou-se aqui das festas que estavam para aparecer. Aquelas festas que não tinham nada a ver com o Islã. Que era a festa de Natal, que era a festa do Ano Novo. Mas nós, muçulmanos, estávamos a comemorar. Nós, muçulmanos, estávamos a comemorar. A desejar Feliz Natal a outra pessoa,
estávamos a comemorar a passagem do ano, né? Durante as noites, nós não ficávamos acordados, mas naquela noite, nós estávamos acordados, até às 0 para arrebentar foguetes, até 1, 2 da manhã, mas na noite de Qadr, Laylatul Qadr, naquela noite nós estávamos a dormir, mas naquela noite de virada do ano, estávamos acordados para arrebentar foguetes. Todos nós sabíamos que isso é proibido, todos nós sabíamos, não há falta de informação, que tudo isso era proibido, mas estávamos lá nós a fazer. Não só fazer, como também ainda postávamos no Facebook, WhatsApp, tirar foto, arrebentar foguete, tirar foto na passagem de ano, etc, etc. Isso é um exemplo só que eu estou a dar. Temos muitos outros exemplos. Podemos nós ver os nossos negócios, como é que estão a acontecer. Os nossos negócios, como é que estão a acontecer. Estamos constantemente preocupados em como eu dar cabeçada ao outro, para eu ter mais. Como é que eu vou conseguir dar cabeçada àquele meu cliente para eu ter mais? Estamos todos os momentos preocupados em levar empréstimos a juros. Estamos todo momento preocupados com juros, a levar juros, a dar juros. Outro exemplo que eu vou ainda dar. Os nossos casamentos hoje em dia, como é que são feitos? Os nossos casamentos hoje em dia, como é que são feitos? Os ulamás chegam ao ponto de dizer que o casamento somente é de acordo com o Islã quando é feito dentro do masjid. Naquela hora que o noivo, os familiares vêm no masjid para ele dizer nakahtuha wa qabiltuha, eu aceito ela, acabou. Basta terminar esta parte. O restante é tudo completamente contra a Sharia. Nós sabemos. Todos nós sabemos. Estamos preocupados em seguir a cultura dos outros povos. Nós estamos preocupados em seguir aquilo que Allah e seu Rasul sallallahu alaihi wasallam disseram. Outro exemplo que eu ainda posso dar, as nossas senhoras, nossas mães, irmãs, filhas, tias, que só usam o scarf quando é tempo de Ramadã, ou então quando tem um falecimento. Para além disso, para você ver nossas mães e irmãs com o scarf, é difícil. Todo momento cabelo fora, pescoço fora. Mas qual foi a orientação do Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cobrir seus cabelos em todo momento. Você só pode abrir os seus cabelos para seu marido. Mas hoje, nós vemos as nossas mães e irmãs lá fora, sem scarf. Onde é que estão os maridos? Onde é que estão essas mesmas senhoras? Depois, as senhoras reclamam que na minha casa o meu marido já não tem amor por mim. Já não tem paz, basta ele chegar, é problema dentro de casa. É problema dentro de casa. Os homens também. Quantos de nós aqui sentados temos o sunnah do Nabi sallallahu alaihi wasallam na nossa face? Quantos de nós aqui sentados temos o sunnah do Nabi sallallahu alaihi wasallam na nossa face? A barba. Quantos de nós? Poucos. Por quê? Eu não posso ser visto com barba. Eu, com barba? É de ser chamado de leão. Olha, leão está a chegar. Olha, barbudo está a vir, barbudo. Eu não posso ter barba. Quer dizer, nós não estamos preocupados em seguir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, em seguir Surah Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, mas ao mesmo tempo estamos a lamentar as nossas situações. Estamos a lamentar as nossas situações. E Allah subhanahu wa ta'ala já disse no Corão que Allah não vai mudar a situação de um povo até que este mesmo povo mude a sua situação. Até que este mesmo povo mude a sua situação. Se nós não estamos prontos para mudar a nossa situação, estamos à espera de Allah mudar a nossa situação? Como é que isso é possível? Nós não estamos prontos para mudar a nossa própria situação. Começarmos a entrar na obediência a Allah e seu Rasul. Estamos à espera que Allah mude a situação. Allah acabe com os raptos. Allah acabe com as doenças. Allah acabe com os divórcios. Allah acabe com tudo de errado que está a acontecer. Como é que isso é possível? Um exemplo que eu vou dar, nos nossos estabelecimentos ou nas nossas casas, nós temos trabalhadores. Quando este trabalhador é desobediente, quando este trabalhador chega toda hora atrasado no serviço, quando este trabalhador não obedece aquilo que o seu patrão quer, o seu patrão diz faz isso, ele faz ao contrário. E ele num belo dia chega para o seu patrão: estou a pedir aumento de salário. Patrão, estou a pedir aumento de salário.
qual é esse patrão que vai aumentar o salário? Pergunta que eu faço. Qual é este patrão que vai aumentar o salário desse trabalhador? Ainda vai lhe dizer, você quer aumento de salário? Enquanto você é desobediente? Enquanto você chega atrasado? Enquanto você não faz aquilo que eu peço? Como é que eu vou aumentar o seu salário? Muda seu comportamento para eu aumentar o seu salário. Mude o seu comportamento para eu aumentar o seu salário. Nós como patrões fizemos isso. E Allah está a dizer, muda seu comportamento para também mudar a sua situação. E nós não estamos prontos para mudar o nosso comportamento. Nós não estamos prontos para mudar o nosso comportamento. E queremos que Allah mude a nossa situação. Não é possível, meus irmãos. Não é possível. Então, falando, meus irmãos, acerca do efeito da desobediência à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, e Surah Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, a desobediência, meus irmãos, à ordem de Allah é ruim para a pessoa, é ruim para o din da pessoa, é ruim, é mau para o dunya da pessoa, é mau para a vida do qabr da pessoa, e vai ser mau, meus irmãos, para a vida de Qiyamah. Isto é, a desobediência à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala só traz maldade para a pessoa por completo. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس, que a corrupção apareceu na terra assim como nos mares por causa da ação das pessoas. Por causa da ação das pessoas. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون, para que eles possam provar, da sua situação depois deles praticarem essas mesmas ações erradas, provar da sua situação para que eles possam voltar para a obediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah está dizendo nesta ayat que a corrupção, que a maldade está na face da terra por causa das nossas ações. E nós provamos dessas dificuldades, nós provamos dessas situações para nós voltarmos para trás. Allah quer que a gente volte para trás. Allah quer que a gente volte para a obediência a Ele, para Ele também mudar a nossa situação. Allah está pronto. Allah está pronto. Allah está à espera de nós. Você muda, eu vou mudar. Você muda, eu vou mudar. Então é por isso, meus irmãos, que um dos efeitos da desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala é este. Um outro efeito, meus irmãos, é o pecador ou a pessoa que desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala, ele fica privado do sustento. Ele fica privado do sustento. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, que aquela pessoa que teme Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vai criar saídas para os problemas dele. Allah vai criar saída para os seus problemas e vai sustentar a ele de sítios onde ele nem vai imaginar. Allah vai sustentar a ele de sítios onde ele nem vai imaginar. Então é por isso, meus irmãos, uma das razões para o nosso sustento é a piedade. E uma das razões para a falta do nosso sustento é a desobediência das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje todo mundo está a reclamar. Dinheiro não chega. Esse é um outro efeito que iremos falar mais à frente. Um outro efeito, meus irmãos, das nossas más ações, da nossa desobediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala é essas mesmas más ações, esta mesma desobediência traz preocupações, traz ansiedade, traz tristeza e angústia para a pessoa. A pessoa pode ter tudo, pode ter a melhor casa, pode andar do melhor carro, pode ter contas bancárias recheadas, mas se ele desobedece a Allah, meus irmãos, Allah vai trazer na vida dele tristeza, Allah vai trazer na vida dele preocupação. E essas coisas, meus irmãos, a pessoa pode tentar fugir. Muitas pessoas dizem que eu vou viajar, deixa lá eu viajar, para ir aliviar as preocupações. Muita gente diz isso, né?
deixa lá eu ir passar férias, estou com muita preocupação, estou com muito estresse, estou com muita tristeza, deixa lá eu ir passear nas praias, apanhar aquela brisa para acabar com as preocupações, aliviar as preocupações, a tristeza. Muita gente diz isso. Outros ainda, infelizmente, usam da droga para tirar o estresse. Usam da droga para tirar o estresse. Mas essa preocupação, essa ansiedade, essa tristeza, meus irmãos, não vai acabar com os bens materiais. Por quê? Porque tudo isso está no nosso coração. Essa preocupação está onde? A pessoa pode dizer que eu tenho preocupação. Onde está a preocupação? Mostra lá a preocupação. Está aqui. Está no coração. Tem tristeza? Está onde? Está no seu coração. A pessoa está triste. E não é uma viagem que vai acabar com essa tristeza. Não é uma viagem que vai acabar com essa preocupação. Mas o que vai acabar com essa preocupação, meus irmãos? É começarmos a obedecer às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e sunnah do Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Isso é que vai acabar com as nossas preocupações. Hoje em dia a pessoa diz que eu não consigo andar na rua, estou com medo. Toda hora olhar no espelho assim, será que não tem ninguém a me seguir? Toda hora olhar no espelho, será que não há ninguém a me seguir, a me vigiar, a me controlar? Toda hora a pessoa está com preocupação, está preocupado. O que vai afastar isso, meus irmãos, é a obediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão que وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, que aquela pessoa que virar as costas, aquelas pessoas que virarem as costas às minhas ordens, à minha recordação, então eles vão ter uma vida dura, uma vida difícil. Todos aqueles que virarem as costas às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, então eles vão ter uma vida difícil. Allah ainda diz nesse ayat do Corão: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, e nós iremos, no dia de Qiyamah, iremos ressuscitar a eles cegos. Cegos. E o servo, quando ressuscitar no dia de Qiyamah cego, o servo virá dizer: قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى. Ya Allah, por que você está me ressuscitar hoje cego? وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, eu, na face da terra, eu tinha visão, eu conseguia ver, eu conseguia enxergar. Hoje você está me ressuscitar cego. Por que, Ya Allah? Por quê? Allah vai dizer: قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Olha, no dia, lá no mundo, quando as minhas ações, quando as minhas ordens vieram para si, você esqueceu. Da mesma forma, hoje também não está me a esquecer de si. Quando veio minhas ordens, Surah do Nabi sallallahu alaihi wasallam, você não cumpria. Você não cumpria. Não estava disposto a cumprir. Estava disposto a seguir o que a moda quer. Estava disposto a seguir o que a sociedade quer. Não estava disposto a seguir o que eu queria. Então, por isso hoje também você não tem visão. Então, por isso, meus irmãos, os efeitos da desobediência hoje de Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos, são muitas. São muitas. É por isso que os ulamás dizem que nós devemos mudar a nossa forma de viver. Porque aqui ninguém está para sempre. Nesse mundo, ninguém vai viver para sempre. Indique-nos uma pessoa que está aqui a viver para sempre. Ninguém. Todos nós um dia vamos deixar este mundo. Um dia vamos prestar as contas com Allah. Esta pessoa que hoje nós queremos animar, esta pessoa que hoje nós queremos que eles fiquem bem conosco, quebrando ordens de Allah, essa pessoa não vai estar conosco no Qabr. Essa pessoa não vai estar conosco no dia de Qiyamah. Nós vamos estar sozinhos. Ali será nós e Allah. Um outro efeito, meus irmãos, das nossas más ações, da nossa desobediência para com Allah subhanahu wa ta'ala, é a humilhação. É a humilhação. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Man kana yuridu al-izzah, falillahi al-izzatu jami'a. Aquela pessoa que quer honra, com Allah se encontra honra. Isto é, quem concede honra é Allah.
E quando é que Allah vai considerar honra assim? Quando você obedecer a Ele. E quando nós não obedecermos a Allah subhanahu wa ta'ala, o que Allah vai considerar a nós? Humilhação. Humilhação. Hoje em dia, quando alguém comete uma ação errada, quando nós cometemos uma ação errada, nós não queremos que nossos amigos, familiares, conhecidos fiquem a saber daquela nossa ação errada. Por quê? Por quê? Quando a gente comete uma coisa errada, vou dar um exemplo. Quando a gente tem uma amante fora, a gente não quer que os nossos familiares fiquem a saber que nós temos amante. Nós não queremos que a sociedade fique a saber que eu tenho amante. Por quê? Por quê? Porque ele sabe que dali vai aparecer o quê? Humilhação. As pessoas vão começar a dizer: você tem mulher em casa, anda com mulher fora? Vão começar a humilhar assim. E a pessoa, quando sentir-se humilhada, o que vai acontecer? Ele vai começar a fugir das pessoas, vai ter vergonha de encontrar com pessoas, vai ter receio de estar com as pessoas. Por quê? Humilhação. Só que hoje em dia nós estamos num nível ainda mais alto. Nós hoje estamos num nível ainda mais alto. Já não estamos a nos preocupar disso. Hoje em dia, a pessoa que desobedece a Allah, ele tem ainda mais força de informar aos seus amigos: vocês sabem o que eu fiz ontem? Sabe? Estamos nesse nível que hoje a pessoa ainda tem gosto de falar para os familiares, amigos, conhecidos: você sabe o que eu fiz ontem? Você sabe com quem eu estava ontem? Você nem imagina, pá. Ontem eu estava a fazer aquela cena. Hoje em dia nós temos ainda mais vontade de fazer isso. E não paramos por aí. Não paramos por aí. A gente ainda tira foto, post no Facebook, post no Instagram, post no WhatsApp das coisas erradas que a gente está a fazer. Hoje em dia já não temos vergonha. Este é um outro tópico que nós iremos falar, inshallah, futuramente. Já não temos vergonha. Então, meus irmãos, este é um outro efeito. O outro efeito, meus irmãos, ainda é o retiro das bênçãos. A desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala, a desobediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos, retira a bênção das pessoas e traz calamidade. Retira as bênçãos e traz a calamidade. Só aqui irei enumerar mais alguns efeitos, porque o tempo já está a terminar. Um outro efeito, meus irmãos, é a desobediência às ordens de Allah retira bênçãos no tempo, nos bens e nos filhos. Retira barakah no tempo, nos bens e nos filhos. Vamos começar a falar acerca do tempo. Hoje em dia todos nós reclamamos, né? O dia está a passar muito rápido. O dia está a correr. Ano novo foi agora, hoje já estamos no dia 6, 7. O ano está a correr. Já não há barakah no tempo. Por quê? Nossas ações erradas. O tempo já não é suficiente para eu fazer essas ações. Nossos bens. Hoje em dia, nós temos muito, mas estamos todos a lamentar, não chega. Nós hoje temos muito, mas estamos todos a lamentar. Estamos a lamentar o quê? Não chega. Allah tirou barakah. Allah tirou barakah nos nossos bens. Nós temos, mas não chega. Os ulamás ainda chegam ao ponto de explicar que pessoas trabalham o mês inteiro, têm negócio o mês inteiro, mas mesmo depois de receber aquele seu salário, ele gasta todo aquele seu salário e ainda vai fazer empréstimos. Por quê? Barakah. Já não há barakah naqueles nossos bens. Allah retirou a barakah. É por isso nem que você tenha 100 mil hoje, não há de ser suficiente. Você vai querer 200 mil. Amanhã quando tiver 200 mil também não vai ser suficiente e vai querer 300 mil. É a nossa situação. E Allah também tirou barakah nos filhos. Hoje em dia você vê todos os pais a reclamar: meu filho não me ouve, minha filha não me ouve, meu filho está-me a desobedecer, minha filha está-me a desobedecer. Meus irmãos, vamos avaliar
qual é a raiz de tudo isso? As nossas ações. As nossas ações. Então o que nós devemos fazer, meus irmãos, é mudar as nossas ações. Sairmos da desobediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala para a obediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós iremos ver, meus irmãos, que a nossa situação vai mudar por completo. As nossas ações vão mudar por completo. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no hadith que quando a pessoa pratica uma má ação, no coração da pessoa aparece uma mancha. Ele, quando pede perdão, aquela mancha desaparece. Mas, quando ele vai continuando praticando más ações, o coração começa a entrar mancha, até o ponto que todo o coração fica preto de mancha. Fica preto de mancha. E depois, essa pessoa, você pode ir ter com ele, ele vai praticar os pecados como se fosse coisa normal, porque o seu coração já está cheio de manchas negras. Ele vai praticar pecado como se fosse algo normal. É por isso que hoje, quando a gente fala com alguém, pessoas dizem o quê? Qual é a resposta que nos dão? Um simples pecado só. Um simples pecado só. A outra resposta qual é? Allah Ghafur Rahim. Tá? Allah é perdoador. Allah vai perdoar, sim. Allah é perdoador. Allah é perdoador, sim. Mas, para Allah perdoar assim, Allah tem que dar chance assim de você pedir perdão. E se você está constantemente a cometer pecado, esses pecados vão passar a ser hábito. E vai chegar um tempo que você vai achar aqueles pecados como se não fossem pecados também. Por quê? Tornou hábito. E quando é que você vai ter a chance de pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala? E imagine que a sua morte apareça enquanto você está dentro daquele pecado. Porque hoje a nossa resposta é essa, né? Allah é Ghafur Rahim. Só que nós nos esquecemos de um outro ayat do Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala também diz: Allah é Shadid al-Iqab. Allah é severo a punir. Allah é severo a punir. E só para terminar, meus irmãos, um outro efeito das nossas más ações, um outro efeito da nossa desobediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala é: os nossos duás não são aceitos. Os nossos duás não são aceitos. Todos nós reclamamos: eu peço Allah, mas Allah não aceita. Allah não aceita. Como é que Allah vai aceitar nossos duás se nós não queremos mudar a nossa condição? No hadith do Muslim vem que acerca do homem Yatilu Safar, um homem que teve uma viagem muito longa e ele está numa situação de todo ele empoeirado, cabelo de qualquer maneira por causa da viagem. E ele está numa situação em que basta ele levantar as mãos para Allah, o seu duá ser aceito naquele momento. Mas no hadith ainda vem que ele levanta as mãos e يقول يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام. O seu comer é haram, o seu beber é haram, وملبسه حرام. O seu vestir é haram. O seu comer é haram, ele não se preocupa com o que ele está a comer. Hoje em dia este é o grande problema que nós estamos a enfrentar na nossa sociedade. Ninguém está preocupado se eu estou a comer halal ou haram. Ninguém está preocupado onde eu estou a ir comer. É halal ou é haram este sítio? Todos nós hoje gostamos de ir para restaurantes, takeaways, mas ninguém está preocupado em procurar saber: este takeaway, este restaurante é halal ou não? Não estamos preocupados. Nós só queremos ir lá e comer. Estamos preocupados em comprar carne. Ninguém está preocupado em saber: este talho é halal? Ninguém está preocupado. ومشربه حرام. E o beber dessa pessoa é haram. وملبسه حرام. E o vestir dessa pessoa é haram. وغذي بالحرام. E o seu corpo desenvolve-se com coisas haram. فأين يستجاب. Como é que o duá dessa pessoa vai ser aceito? Como é que o duá desta pessoa vai ser aceito? Então, meus irmãos, o nosso duá também não está a ser aceito por causa das nossas ações. Por causa das nossas ações.
Então o que nós devemos fazer, meus irmãos, é mudar. Mudar. Nós não vamos fechar as portas com Allah subhanahu wa ta'ala. Não podemos fechar as portas de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê, meus irmãos? Porque sem Allah nós não somos nada. Porque sem Allah, meus irmãos, nós não somos nada. Não podemos cortar a nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala. Em contrapartida, nós devemos fortificar ainda mais a nossa relação com Allah subhanahu wa ta'ala. Nós não podemos cortar as nossas relações com Allah, porque nós dependemos de Allah. Não há ninguém aqui sentado que diz que eu não dependo de Allah. Não há ninguém. Todos nós dependemos de Allah. Então nós não podemos cortar a relação com Allah. Não podemos fechar as portas com Allah. Devemos, meus irmãos, fortificar a nossa ligação com Allah. Como fortificar? Como fortificar? Virar a atenção para Allah. Obediência às ordens de Allah. Tudo aquilo que Allah disse é halal praticar. Tudo aquilo que Allah disse é haram deixar. Tudo aquilo que Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que é halal praticar. Tudo aquilo que Nabi sallallahu alaihi wasallam proibiu deixar. E, meus irmãos, viramos a nossa atenção para Allah subhanahu wa ta'ala. Viramos a nossa atenção para Allah. Fazer 2 rakat salat tauba. Chorar. Chorar com Allah. Pedir perdão a Allah. Que Allah, eu já vivi meus 20, 30, 40, 50, 60 anos a desobedecer assim. A desobedecer dia e noite assim. E Allah, eu peço perdão. Pedir perdão a Allah. E fazer a firme intenção que Allah, a partir de hoje, eu vou deixar por completo as más ações que eu estava a praticar. Eu vou deixar por completo a desobediência assim. Eu vou ir para a sua obediência. E iremos ver, meus irmãos, como Allah não vai mudar a nossa situação. Como Allah não vai mudar a nossa situação de noite para dia. De noite para dia. Mas, meus irmãos, enquanto nós não fizermos isso, enquanto nós não se arrependermos, enquanto nós não mudarmos o estilo da nossa vida, enquanto nós não mudarmos a nossa situação, enquanto nós não mudarmos a situação dos nossos familiares e amigos, meus irmãos, a nossa situação também aqui no mundo não vai alterar. Os raptos vão continuar, as doenças vão continuar, o divórcio vai continuar, a falta de amor, paz, tranquilidade também vai continuar. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos, nos dê a compreensão de nós podermos entender, praticar e transmitir tudo aquilo que foi aqui falado e que a gente também muda a nossa situação. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.